Estamos aqui começando inaugurando, né, o primeiro podcast do Valença, onde teremos aqui como uma forma de conversar, aprender um pouco mais e saber um pouco dos interesses, dos desafios da advocacia, e falando aqui diretamente do primeiro congresso de gestão jurídica. E acho que nada melhor do que conversar com alguém que eu tenho a oportunidade de caminhar todos os dias, de aprender e de ter um pouco mais de saber um pouco mais sobre essa profissão. André Parente, meu sócio e cofundador do escritório. E queria começar primeiro já parabenizando pela estrutura que você se propôs, eu sei que isso foi uma ideia sua. E para começar, eu queria te perguntar, 20 anos de escritório, um ano muito especial para nós. E como é que você olha, 20 anos depois, uma sala emprestada da sua mãe lá atrás e 20 anos no escritório com mais de 300 profissionais, mais de 200 advogados, engenheiro de produção, profissional de TI, contador, enfim, um mundo de expertises que você, junto com o Nelson, enfim, com os demais, pensaram. Então, eu queria ouvir primeiro a tua impressão sobre isso, depois de 20 anos. Me sinto absolutamente premiado. Acho que o Valença tem construído uma linda história. Se a gente olha para trás, vê que muitos tijolos foram postos, mas principalmente saber que a gente tem se alimentado um futuro ainda maior. Isso vem muito na linha do que a gente está fazendo aqui nesse congresso, que é apoiando, suportando eventos de gestão jurídica, porque essa é a base do amanhã e do presente da advocacia. A advocacia mudou, a advocacia tem exigido, Saulo, que os escritórios se comprometam não só com a atividade fim, essa sem dúvidas fundamental, mas também que tenham estruturas paralelas de retaguarda capazes de dar alguma orientação, ser bússola para a tomada de decisão e assim buscar resultados mais efetivos. Acho que a gente comenta, quase todos os dias, ou seja, pelo WhatsApp ou mesmo ali nos ambientes, no almoço e nas decisões que a gente é necessário tomar, o quão isso é importante de você ter cada vez mais redondo e cada vez mais fidedigno para o cliente tomar uma decisão assertiva. Então, assim, do nada a gente recebe o convite para patrocinar esse congresso para falar de gestão jurídica, onde estão reunidas várias pessoas, diretores jurídicos, gerentes, pessoas que estão à frente dos jurídicos internos desses clientes, são a nossa conexão com esses clientes, que tem cada vez mais, né? Então, queria ouvir qual é a tua percepção sobre o que esse congresso rima, o que é a gestão jurídica dentro da realidade de Valença. Perfeito. Não só do Valença, isso é uma exigência, como eu disse, da categoria. Saber que a advocacia, em todos os seus segmentos, está preocupada com a gestão, é bom para todo mundo. O Valença tem essa preocupação, talvez de uma forma até íncita ao seu nascimento. Eu acho que a gente deu sorte enquanto escritório, porque a gente nasceu na virada de uma advocacia que passou a exigir esse tipo de ferramenta. Ouso até achar que atualmente as exigências do mercado são até mais evoluídas. A gestão ela já é compreendida como algo default, que precisa estar consolidado nos escritórios. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial, a engenharia de produção, os fluxos, a gestão de financeiro, de pessoal, elas vêm trazendo tantas coisas que você nunca está 100% preparado. Há sempre um mercado de soluções pujantes que se precisa estar de olho para poder entregar, para poder conseguir entregar algo melhor à sua clientela. Eu acho que rima muito com esse momento da tal da advocacia 4.0, que eu brinco que isso é muito rápido, vira como as notícias do jornal, onde você tem que ter tecnologia, você tem que ter uma informação rápida, precisa, além do trabalho técnico, né? Porque eu acho... Antes até disso, você precisa ter a informação. O que a gente assistia no passado e ainda existe com uma grande parcela da nossa categoria é a ausência de informação. É você tomar decisão sem estar fundamentado em dados, em números, para você conseguir criar storytelling, seja para atender o seu cliente, seja para poder se conhecer. E aí tem a questão do escritório ser compreendido, e isso é uma disrupção. Como empresa em que você, além de ser um profissional liberal, alguém que milita no exercício diário de uma profissão, você é um empresário. Você tem que compreender que o seu escritório, e aí você falava muito bem que a gente conseguiu ter, graças a Deus, uma estrutura massiva de 320 profissionais, de consolidação em sede em 6 estados.
a gente também precisa ter um olhar atento a isso, ao Valência enquanto empresa, mas também ter um conjunto informativo que nos ajude a ser um escritório melhor a partir dos dados que a gente coleta, não só nossos, como do próprio mercado nacional. Entendi, perfeito. E na tua visão, a gente está aqui celebrando esse congresso, acho que o escritório, ouso dizer, talvez seja uma referência a nível Nordeste, seja pela nossa sede aqui em Fortaleza, mas nas filiais que nós constituímos ao longo dos anos e o que a gente está pretendendo para o futuro. E cada vez mais isso vai se pulverizando com vários braços, onde a gente tem a necessidade de entregar a informação na ponta de maneira qualitativa e de maneira assertiva, como eu já coloquei aqui anteriormente, mas para o advogado fazer isso, o trabalho técnico, certo? Então vem um congresso desse com tudo isso. O que tu acha que isso rima dos desafios da advocacia daqui para frente, rimando com essa gestão, rimando com essas exigências e mais do que isso, rimando com o Valência enquanto empresa, enquanto segmento de negócio empresarial? Eu acho que o advogado, o escritório tem que ser absolutamente inconformado com o que está posto hoje e está sempre buscando olhar para o mercado, porque hoje, como eu dizia há pouco, tem diversos players fomentando e criando soluções para a gente. A inteligência artificial, as startups entraram forte no sentido de colaborar, e o que eu dizia é esse assunto tem que estar no radar. Não só isso, o Valência acho que tem ultrapassado isso. A gente já tem plano de continuidade de negócios, a gente tem um programa de ESG, a gente tem um Legal Ops, talvez dos mais estruturados do Nordeste, são quase 50 profissionais, seja numa controladoria maior, como controladoria de time, só tentando otimizar, analisar dados, proteger a captação de informações, criar jurimetria para poder, a partir daí, você ter indicativos pessoais que te ajudam a tomar decisões. O mais legal de tudo isso, quando você vê a grandeza de um evento como esse, é saber que essa é uma perspectiva de todos. Nós estamos aqui no estado do Ceará e vendo como o mercado da advocacia cearense comprou essa ideia. Então, não é só o Valência, isso está sendo algo universal e precisa ser. Não adianta nada ter só um escritório fazendo isso, porque é uma exigência nacional. É preciso que todos os escritórios comprem a ideia para que haja, sim, ferramentas universais, ferramentas maiores, dando suporte à nossa categoria. E aqui uma pergunta para finalizar, um tanto quanto desafiadora, mas qual a tua ideia para os próximos 20? Isso é uma boa pergunta. Assim, eu costumo, quando penso no amanhã, e sou um cara que costumo pensar muito nisso, primeiro é saber que os fundamentos do que a gente fez de projeto desde a fundação, ele tem sido grandioso, tem dado certo. Você imaginar, como você disse, que 2 profissionais numa sala emprestada conseguem hoje ter o quê? Quase 3 mil metros de área construída, de escritório, ter 320 profissionais de habilidades diferentes, de segmentos diferentes, somando num todo de uma profissão liberal que é ser advogado. Mas eu acho que a gente seguir sonhando longo, mas realizando com passos pequenos para não se frustrar. A ideia agora é incrementar ainda mais a questão da gestão, consolidar os valores de ESG, de governança, de sustentabilidade, cada vez mais entender que a diversidade, a inclusão, ela não é uma exigência de marketing, é compreender que enquanto mais plural você é um escritório mais pronto para realizar aquilo que se propõe, isso tudo também sem esquecer que o que a gente vende é um serviço técnico, e a gente nunca pode esquecer, como eu disse, que a advocacia, todo esse background é para que a gente, no fim do dia, consiga entregar um resultado técnico melhor. Isso não pode ser esquecido. Toda essa retaguarda fundamental é para que a atividade da advocacia seja mais rica. É o que a gente estava brincando e sempre brinca, que é o tal da comidinha gostosa, a coisa do restaurante. O que faz o cliente voltar ali é a comidinha gostosa. Então é o bom serviço, é a disponibilidade, é o atendimento, é o cuidado com o cliente no final do dia, é o que pereniza o serviço, né? Eu acho super importante, e você sabe que é um desafio diário, que nosso advogado compre um pouco da dor da nossa clientela. A gente precisa incorporar um pouquinho da dor, da angústia, do sofrimento de cada um dos clientes, de cada um dos casos, para poder entregar um serviço até mais solidário.
A advocacia é a profissão da esperança e exige amor e solidariedade. A gente, por mais apetrechos técnicos que tenha, por mais profissional que fique, não pode tirar o coração da causa, porque sem ele nada faria sentido. No final do dia a gente é advogado, né? Então a gente brinca que a gente é empresário do ramo do direito, que a gente está ali. Eu tenho a felicidade de estar acompanhando essa história tem 10 anos. Então, muito orgulho ver o que a gente está construindo aqui para frente. Mas no final do dia a gente se propõe a ser advogado, né? Então, sempre. Queria aqui finalizar agradecendo o amigo, toda a parceria que a gente tem tido ao longo desse tempo todo. Agradecer a vocês, inaugurando aqui mais uma vez, inaugurando nosso podcast aqui da melhor maneira. André, parente, sócio fundador do escritório. E é isso. Eu que agradeço, Saulo. Vamos por mais, vamos em frente, sonhando grande e realizando dia a dia. Isso aí.